Olá pessoal, tudo bem? Sou o Robson da ProCoding e vou falar agora rapidamente para vocês sobre como utilizar e também vou demonstrar como utilizar a Session State no ASP.NET Core. Antes de tudo, o que é a Session State? A Session State é uma forma já tradicional do ASP.NET Core de reter informações entre as requisições. Como eu já mencionei antes, o HTTP é um protocolo stateless. Por ser um protocolo stateless, isso significa que ele não prevê nenhuma forma de retenção de dados entre as requisições. Ou seja, você faz uma requisição para ele, você passa seus dados, você se identifica, só que na próxima requisição o servidor simplesmente esquece quem é você. Ele não sabe, não tem nenhuma informação sobre você mais. Você tem que passar todas as informações para ele trabalhar a cada requisição. Ou seja, ele é puramente funcional. Teoricamente, você precisa sempre parametrizar ele completamente com todas as informações. Isso significa ter que mandar toda a sua autenticação de novo, significa ter que fazer toda a sua autenticação de novo. Claro que existem formas de mitigar isso, como por exemplo a utilização de JWT, JSON Web Tokens, que contém parte dessa autenticação feita, mas ainda assim eu tenho que decodificar esse token, deserializar ele a cada requisição, e isso consome tempo. Então, em alguns cenários pode ser interessante eu manter algumas informações sobre as requisições de usuário. Por exemplo, um carrinho de compra que ainda não esteja persistido, eu não preciso necessariamente gravar isso no banco de dados. Claro, dependendo da minha estratégia, é importante que eu grave isso no banco de dados para depois tentar recuperar esse usuário, mas num cenário mais simples, talvez eu não precise fazer uma persistência em banco para guardar algo temporário. Por exemplo, imagine um formulário de cadastro que seja muito complexo, que tenha múltiplas páginas, mas eu só queira gravar ele, comitar ele de fato no final do processo. Entre as páginas, enquanto o usuário está navegando, por exemplo, num cenário de assistente, eu posso querer só preservar essas informações entre as requisições. Ou até mesmo o próprio cenário de autenticação que eu mencionei, em que eu me autentiquei, já sei quem é meu usuário e eu quero que ele simplesmente se mantenha autenticado entre as requisições. Isso é um dos cenários mais simples. Aliás, essa é a principal utilização de Session desde sempre. Mas hoje em dia, na realidade, nós não dependemos, não devemos depender de Session State especificamente. Por quê? Porque na prática é preferível com que nós desenvolvamos uma aplicação realmente stateless. Existem algumas vantagens de utilização de aplicações stateless. Por exemplo, é mais fácil de eu conseguir configurar. Aliás, me dispensa de eu ter que configurar qualquer tipo de cache distribuído que dependa de stick sessions. Uma stick session é um controle que é feito geralmente no balanceador de carga. No caso, o App Service do Azure, por exemplo, já utiliza o mecanismo de ARR, que é o ARR, que é o Application Request Routing, que é um recurso na realidade do IIS, que está por baixo de todos os serviços do App Services em Windows no Azure, e ele garante dessa forma com que uma vez que eu entrei numa instância, eu vou permanecer nessa instância. Só que aí, por exemplo, se eu não tiver com a IRE ativado, ou não tiver no Azure, ou tiver numa situação on-premises, ou se eu não me configurar para isso, eu posso ter problemas. Aliás, o ARR ele é bom até certo ponto, porque o que vai acontecer? Supondo então que o meu site escala em dezenas, centenas de instâncias de servidor. Às vezes pode ser interessante sim que um usuário caia cada hora numa instância diferente do servidor, pura e simplesmente para garantir uma melhor utilização desses. Então, talvez é melhor eu poder trabalhar sem stick session, sem a afinidade de sessão do usuário. Então, a ideia é que, se eu for realmente querer utilizar a session, é que eu use isso como uma forma de cache, como algum tipo de otimização de performance. E não, muitas vezes, como eu já cheguei a ver implementações, de usar a session como forma de passar parâmetros de uma página para outra. Na realidade, ela não é para isso. As sessions são individualizadas, elas são gravadas por usuário, isso é uma grande vantagem em relação, por exemplo, ao próprio cache, porque já simplifica bastante essa individualização. Mas eu devo evitar
fazer esse tipo de... Eu devo evitar a utilização dela sempre que possível. Sempre que possível eu devo persistir essas informações, até porque o session nada mais é do que um tipo de cache. E todo cache tem que ser considerado efêmero. O cache, por natureza, ele tem que ser efêmero, porque na inexistência dele, minha aplicação não deve quebrar e deve simplesmente puxar a informação de volta da fonte. O cache é só uma otimização de performance. Todos os caches no ASP.NET Core eles também dependem de um cookie de sessão individualizado, aleatório, que é gerado para um determinado usuário e gravado na máquina dele, gerado no servidor e gravado na máquina. Por esse comportamento, ele está sujeito a GDPR, que é a General Data Protection Regulation, e também está sujeito ao DNT, que é o Do Not Track, e, portanto, ele pode não ser gravado na máquina do usuário. O cookie de sessão do ASP.NET ASP.NET Core, ele é considerado não essencial, ele é marcado como não essencial. Isso significa que se o meu usuário optar por não usar cookies, eu não vou poder utilizar a sessão. E outra coisa importante é que o cookie ele tem uma duração padrão de 20 minutos. Eu posso até configurar uma duração maior do que isso, mas aí eu começo a desfigurar o conceito de cookie. Quando eu digo 20 minutos, é 20 minutos após a última requisição. Idealmente, então, a gente deve utilizar sessões para gravar poucas informações que devem ser retidas entre uma requisição e outra. O melhor exemplo é a autenticação do usuário, a autenticação e autorização do usuário, guardar essas informações para que ele não precise ficar enviando isso a toda requisição. Isso às vezes num cenário onde eu tenha uma restrição muito grande de recursos ou de banda, por exemplo, numa aplicação mobile, isso pode ser interessante. Apesar que, no caso da aplicação mobile, isso é sempre interessante porque, por mais que eu mude de IP, eu tenho ainda um cookie persistente, então eu sempre vou cair numa sessão diferenciada. Aí entra uma outra questão. Se eu tiver que realmente trabalhar com balanceamento de carga, múltiplos servidores, e não quiser trabalhar com stick sessions, aí eu vou ter que usar algum tipo de provedor de cache distribuído para fazer essa unificação do cache entre múltiplas sessões. Mas isso é uma coisa que a gente vai falar mais adiante quando a gente estiver falando sobre cache. Bem, vamos fazer uma demonstração rápida aqui de como nós vamos configurar a Session State, porque por padrão o ASP.NET Core não possui Session State configurada. Se você tentar utilizar qualquer um dos métodos de obtenção ou de leitura de dados, gravação ou de leitura de dados na Session, ele dá pau, porque não vai estar configurado. E, obviamente, como utilizar e até um pouco como estender as Sessions aqui. Bem, primeira coisa então, o primeiro lugar que nós temos que alterar é aqui na startup.cs. Por quê? A session ela vai ser injetada através das minhas controllers e disponibilizada através do meu HTTP Context, mas é um serviço que ele precisa ser configurado. Como eu falei, por padrão, ele não tem um provedor necessariamente ativo. Antigamente, o Session State era algo padrão, ele sempre vinha ativo com um provedor in memory. Agora não, eu preciso inserir pelo menos algum tipo de provedor. Para nossa sorte, isso é muito fácil. Na prática, envolve adicionar duas linhas na startup.cs. A primeira aqui seria services.addSession, aqui dentro do método configureServices. O que esse addSession vai fazer? Ele, na realidade, vai inserir aqui no container de injeção de dependência do ASP.NET Core o provider de storage do Session. Esse provider de storage do Session, por padrão, ele depende de algum mecanismo de cache distribuído. Então, em versões anteriores do ASP.NET Core, você tinha também que adicionar pelo menos uma instância do Distributed Memory Cache. Nos meus testes, nas últimas versões, eu percebi que agora não é mais tão necessário, ele já se comporta por padrão. Então, você ainda pode inserir o Edge Distributed Memory Cache se você quiser, mas ele não é mais obrigatório. Mas é interessante, por exemplo, quando você quer utilizar o Session armazenando num SQL Server, ou usar o Session armazenando, por exemplo, num Redis, em algum outro formato de cache distribuído, você coloca uma implementação de Distributed Memory Cache, nesse caso aqui, para prover aqui a forma de armazenamento dessa seção. Lembrando que o Distributed Memory Cache, por padrão que é adicionado aqui, ele não é um Distributed Memory Cache de verdade. Na realidade, ele usa as mesmas interfaces, mas grava tudo na memória da instância do servidor. Então, a gente não deve considerar ele como realmente de fato distribuído. Bem, e por fim, o que mais eu preciso fazer? Aqui no método configure do startup, eu preciso adicionar aqui
app.useSession, e é importante adicionar ele antes do useMVC, justamente porque aqui é o pipeline de requisição. Então eu vou adicionar aqui o middleware do session antes do middleware do MVC aqui no pipeline, de forma que ele inicialize as sessões e configure a utilização dessas sessões antes de chamar a minha controller. Falando em controller, como é que eu faço para utilizar então as minhas sessions? Quem já vem do ASP.NET tradicional vai estranhar um pouco a forma de usar sessões. Não é tão prático quanto era antigamente. Por padrão, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar aqui, para conseguir, por exemplo, eu criei aqui dois métodos para minha controller. O método setSession, que recebe aqui um valor de sessão, e ele vai armazenar esse valor de sessão, aqui uma string, dentro aqui da chave mySession. Mas note que eu preciso chamar o método http:/context.session.setString. Antes, isso era feito mais ou menos assim, ou seja, eu simplesmente escrevia session mySession igual a session value. É mais simples, é mais curto. Por exemplo, eu tenho a temp data que se comporta exatamente dessa forma, mas não é suportado por padrão. Eu já vi até alguma biblioteca ou outra no NuGet por aí que dá esse comportamento mais ou menos igual a gente faria aqui, por exemplo, com a temp data. Mas aí para fazer isso, na realidade eles partem do princípio de uma session enabled controller, uma classe que herda de controller e adiciona uma propriedade com indexador para emular a session. Na realidade, eu acho que é muito trabalho para poder simplesmente deixar algo que a gente nem deve se preocupar tanto em utilizar. Mas aqui, então, o método session ele possui, na prática, três métodos para adicionar valores. Primeiro aqui que é o método set. Esse método set aqui, na realidade, ele que está listado. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Esse método set... Caramba. Ele recebe uma chave de string e uma array de bytes que representa o valor que vai ser gravado. Ou seja, eu preciso de alguma forma fazer alguma serialização. Fora isso, eu tenho o setInt32, que recebe uma chave e um valor inteiro, e o setString. Ambos, no final das contas, vão acabar convertendo esses valores em array de bytes e utilizando o set. Então, de certa forma, é a forma com que a minha session armazena. Se eu precisar armazenar valores de outros tipos arbitrários, que não se encaixem em string int, você pode criar métodos de extensão, como por exemplo esses que eu criei aqui, um método set e um método get genéricos, que na realidade por baixo usam o newtonsoft.json, eles recebem aqui um valor t qualquer e serializam esse valor t para JSON e gravam com um setString esse JSON. Isso é perfeitamente normal, isso é perfeitamente aceitável. Só o que eu não posso fazer, igual eu fazia antigamente, é guardar referências a objetos dentro da memória. Até porque a ideia do cache distribuído é que isso possa ser jogado para outra máquina. Então eu não vou conseguir fazer como eu fazia no cache in memory do ASP.NET tradicional, armazenar referências vivas, né? O ideal é sempre eu serializar essas informações antes. Bom, e ainda aqui na Home Controller, para ler as minhas sessões, eu vou utilizar aqui esse outro método getString, ou seja, são os pares dos sets, eu tenho os gets especificamente aqui, que eu passo a chave e ele me retorna o valor. Note que tanto aqui no método setSession quanto na viewSession da minha controller, antes de gravar o valor ou de ler o valor, eu chamei esse método await http:/context.session.loadAsync. Para que serve esse método? Ele serve para, como o nome sugere, carregar o provedor, inicializar o provedor e deixar inicializado o meu controle de acesso às minhas sessões. Ele faz isso assincronamente justamente porque isso pode ter algum tipo de penalidade de performance quando eu estou trabalhando em escala, ou seja, quando eu tenho muitas requisições acontecendo ao mesmo tempo dentro do servidor, isso aqui pode penalizar a minha requisição, pode provocar alguma demora. Então, geralmente é recomendado que eu utilize esse load async. Se eu não usar essa linha, tudo bem, vai funcionar normal. Só que aí, no momento do primeiro set, do primeiro get, esse carregamento vai ter que ser feito. Isso vai ser feito sincronamente e isso pode dar alguma penalidade de performance. Bom, vamos ver isso aqui rodando na prática, então. Beleza, compilou. Vamos rodar agora. Ok. Vou primeiro chamar aqui o método home/set
session, que o parâmetro que eu defini se chamava session value. Então, ok, o que eu fiz aqui? Eu defini então vou definir então uma session chamada cujo valor da minha session vai ser aqui lorem $y$Cichamet. Vamos rodar isso então. Eu já deixei um breakpoint no código, então atingindo esse breakpoint, ou seja, recebi aqui meu valor setSession, meu load async já foi executado. Vou setar esse valor na minha session, ok, setado. Tranquilo, então não vai retornar nada, só retornei 200, ok. Agora eu vou chamar o método getSession. Note que eu não estou passando nenhum parâmetro para ele. Não é getSession, é viewSession. Eu vou chamar meu método viewSession. Note que eu não passei nenhum parâmetro para ele. E aqui então ele vai retornar exatamente o mesmo valor que eu gravei antes. O que é interessante, se eu abrir uma nova instância de navegador, aliás, e tentar abrir a mesma coisa, eu não vou ter resultado. Porque como o ID de sessão é diferente para os dois, ou seja, o cookie que foi retornado do servidor é diferente para os dois, eu não vou ter, nesse caso, eu não vou ter esse valor individualizado para recuperar. E uma coisa importante aqui, notem que se você iniciar sua aplicação sujeita a GDPR, pode ver que aqui ela está pedindo aqui que eu aceite o cookie, eu não vou aceitar a utilização de cookies, e eu vir aqui em home /setSession, vou setar de novo aquele valor, lorem $y$Cichamet, certo? Beleza. Se eu tentar agora ler esse valor, pode ver que nada é retornado. Pura e simplesmente pelo fato que a GDPR impede aqui, nesse caso, que eu grave cookies na máquina do meu usuário enquanto ele não aceitar isso. Uma vez aceito, eu posso então gravar a minha sessão. Ok. E uma vez gravada a sessão, agora eu consigo recuperar essa sessão. Normalmente. Ok? Bom, pessoal, basicamente é isso. Vocês veem que, na realidade, a utilização de Session State na ASP.NET Core é bem simples. Considerem com carinho, geralmente isso é um tipo de decisão que a gente tem que tomar bem no início do projeto, apesar que poder acrescentar sessão na aplicação depois é plenamente viável, mas quase sempre um design stateless é preferível, é mais fácil de você lidar, principalmente em questões de escalabilidade. Simplesmente você não precisa distribuir sessão só por conta disso. Mas, se você precisar, às vezes para simplificar ou para agilizar a performance, ele é perfeitamente viável, perfeitamente recomendável. Está aqui, basicamente o que a gente precisa é isso. Para acrescentar outras formas de persistência, na realidade não é tanto com a Session State, assim com os mecanismos de cache distribuído, que a gente vai falar em outra oportunidade. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.